O segurado especial responsável pelo grupo familiar que contratar na forma do parágrafo 8º do artigo 12 apresentará as informações relacionadas ao registro de trabalhadores, aos fatos geradores, à base de cálculo e aos valores das contribuições devidas à Previdência Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, e outras informações de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Previdência Social, do Ministério do Trabalho e Emprego e do Conselho Curador do FGTS, por meio de sistema eletrônico, com entrada única de dados e efetuará os recolhimentos por meio de documento único de arrecadação. Parágrafo 1º. Os ministros de Estado da Fazenda, da Previdência Social e do Trabalho e Emprego disporão em ato conjunto sobre a prestação das informações e apuração e recolhimento e a distribuição dos recursos recolhidos e sobre as informações geradas, por meio do sistema eletrônico e da guia de recolhimento de que trata o caput. Parágrafo 2º. As informações prestadas no sistema eletrônico de que trata o caput têm caráter declaratório, constituem instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e encargos apurados e substituirão, na forma regulamentada pelo ato conjunto que prevê o parágrafo 1º, a obrigatoriedade de entrega de todas as informações, formulários e declarações a que está sujeito o grupo familiar, inclusive as relativas ao recolhimento do FGTS. Parágrafo 3º. O segurado especial de que trata o caput está obrigado a arrecadar as contribuições previstas nos incisos 10, 12 e 13 do caput do artigo 30, os valores referentes ao FGTS e os encargos trabalhistas, sob sua responsabilidade até o dia 7 do mês seguinte ao da competência. Parágrafo 4º. Os recolhimentos devidos nos termos do parágrafo 3º deverão ser pagos por meio de documento único de arrecadação. Parágrafo 5º. Se não houver expediente bancário, na data indicada no parágrafo 3º, o recolhimento deverá ser antecipado para o dia útil imediatamente anterior. Parágrafo 6º. Os valores são pagos até a data do vencimento, sujeitar-se-ão à incidência de acréscimos e encargos legais, na forma prevista na legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, para as contribuições de caráter tributário e conforme o artigo 22 da Lei 8.036, para os depósitos do FGTS, inclusive no que se refere às multas por atraso. Parágrafo 7º. O recolhimento do valor do FGTS, na forma deste artigo, será creditado diretamente em conta vinculada do trabalhador, assegurada a transferência dos elementos identificadores do recolhimento ao agente operador do fundo. Parágrafo 8º. O ato de que trata o parágrafo 1º regulará a compensação e a restituição dos valores dos tributos e dos encargos trabalhistas recolhidos no documento único de arrecadação indevidamente ou em montante superior ao devido. Parágrafo 9. A devolução de valores do FGTS depositados na conta vinculada do trabalhador será objeto de norma regulamentar do Conselho Curador e do agente operador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Parágrafo 10. O produto da arrecadação de que trata o parágrafo 3º será centralizado na Caixa Econômica Federal. Parágrafo 11. A Caixa Econômica Federal, com base nos elementos identificadores do recolhimento disponíveis no sistema de que trata o caput desse artigo, transferirá para a conta única do Tesouro Nacional os valores arrecadados dos tributos e das contribuições previstas nos incisos 10, 12 e 13 do caput do artigo 30. Parágrafo 12. A impossibilidade de utilização do sistema eletrônico referido no caput será objeto de regulamento,
a ser editado pelo Ministério da Fazenda e pelo agente operador do FGTS. Parágrafo 13. A sistemática de entrega das informações e recolhimentos de que trata o caput poderá ser estendida pelas autoridades previstas no parágrafo 1º para o produtor rural, pessoa física, de que trata a linha A do inciso 5 do caput do artigo 12. Parágrafo 14. Aplica-se às informações entregues na forma deste artigo o disposto no parágrafo 2º do artigo 32 e no artigo 32-A. Artigo 33. A Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do artigo 11 desta lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e fundos. Parágrafo 1º. É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas, ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados o segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos. Parágrafo 2º. A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante da empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta lei. Parágrafo 3º. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. Parágrafo 4º. Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa responsável o ônus da prova em contrário. Parágrafo 5. O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou, em desacordo com o disposto nesta lei. Parágrafo 6º. Se o exame da escritura contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas por aferição indireta as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. Parágrafo 7º. O crédito da Seguridade Social é constituído por meio de notificação de lançamento, de auto de infração e de confissão de valores devidos e não recolhidos pelo contribuinte. Parágrafo 8º. Aplicam-se às contribuições sociais mencionadas neste artigo as presunções legais de omissão de receita previstas nos parágrafos 2º e 3º do artigo 12 do Decreto-Lei 1598 e nos artigos 40, 41 e 42 da Lei 9.430. Artigo 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas A, B e C do parágrafo único do artigo 11 desta lei
das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas, outras entidades e fundos não pagos nos prazos previstos em legislação serão acrescidos de multa, demora e juros de mora nos termos do artigo 61 da Lei 9.430. Artigo 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no artigo 35 desta lei, aplica-se o disposto no artigo 44 da Lei 9.430. Artigo 37. Constatado o não recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta lei, não declaradas na forma do artigo 32 desta lei, a falta de pagamento de benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória será lavrado auto de infração ou notificação de lançamento.